Militar em atividade. Agora é o bizu. Ó, toma posse em emprego em função pública temporária não eletiva. Temporária. Aí, lembra? É o de baixo. Aqui. Agregado ao respectivo quadro, contagem de tempo de serviço para aquela promoção e transferência para reserva. Aquela promoção que eu digo é promoção por antiguidade, né? Após 2 anos, continua não, o que acontece com ele? Transferido para reserva. Esse aqui é uma coxa, né? Isso aqui é um, né? Ah, tudo bem, vamos lá. Se for temporário, tá? Vamos lá, isso aí ele conta para reserva e tal, e pode ficar até 2 anos, tá? Agora, se for permanente, não. Permanente vai para reserva. Isso aqui é um benefício, vamos dizer assim. Permanente, o que acontece com ele? Tchau. Beleza? Obviamente que não entra nesse escopo aqui você, que é o profissional de saúde. Tá bom? Serviço militar obrigatório. Isso já caiu em prova. Isso já caiu em prova, dá tempo da gente brincar disso aqui. Beleza? Antes de entrar no nosso último bloco. Vamos lá, vamos brincar disso aqui. Serviço militar obrigatório. O serviço, em regra, o serviço militar, ele é obrigatório nos termos da lei. Em regra, ele é obrigatório. Exceção, são 2, tá? Eclesiástico e mulher. Tá? Mas vamos lá. As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de... Isso aqui já caiu em prova, tá? Por isso que eu fiz. Imperativo de consciência, entendendo isso como tal, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Veja hoje, quando você chegar em casa, para dar uma relaxada, aquele filme Até o Último Homem. Tá? É um caso típico de imperativo de consciência. Tá? Você já viu esse filme? O que acontece? Não é no caso brasileiro, tá? Mas a Constituição brasileira ela prevê esse tipo de caso. Para resumir, era o enfermeiro, certo? Que por questão religiosa, ele não pegava em armas. Tá? Mas ele queria ir para a guerra. Tá? Ele queria muito ir para a guerra para ajudar o país dele, questão nacionalista, enfim. Tá? Mas ele, por questão religiosa, ele não pegava em armas. Tá? Ou seja, ele se eximia de atividades de caráter essencialmente militar. Entendeu? E ele teve algumas consequências. Ele foi, inclusive, à corte marcial para ser expulso. E chega na guerra, ele vira um herói de guerra. Ele salva milhares de vidas. Atos heróicos, sem encostar em armas. Mas veja esse filme hoje. Está no Netflix, se eu não me engano. Deve estar. Se não tiver, paga lá 15 pratos, vê, sem problema nenhum. Tá com dinheiro, farmacêutico tem dinheiro. Né? Enfim, minha esposa é farmacêutica e eu sei como é que é. Não é bem assim, não. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É um caso clássico de imperativo de consciência. Beleza? Mas vamos lá. Em regra, o serviço militar ele é obrigatório. Facultativo em tempos de paz para eclesiásticos e mulher. É padre, pastor, entendeu? Mas em tempo de paz. Mas vamos lá. Isso aqui já caiu em prova. Ó. O que ele fez aqui? Ele colocou esse texto aqui, ó, e colocou aqui atividade essencialmente administrativa. Pô, não posso fazer planilha porque, pô, a minha religião não permite. Entendeu? Não, isso não, é atividade essencialmente militar. Beleza? Então vamos lá. Compete às Forças Armadas, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempos de paz, após alistado, alegarem imperativo de consciência. Vamos lá, vamos conversar. O que acontece na prática? Hoje, o que você está fazendo aqui de serviço militar, ele é obrigatório só para o médico. Por quê? Eu tenho mais demanda de médico do que pessoas formadas. Então, o médico, por ordem, ele pode entrar nisso aqui. Mas nas outras profissões e no recrutamento, lá quando o menino faz 18 anos, eu tenho muito mais pessoas querendo servir do que vagas. Então, o cara fala, ó, eu não posso porque eu sou... Então, beleza, filhão, tchau. O que acontece é isso, né? Assim, em regra, né? Não que você, por exemplo, você passa na prova, o que você está fazendo é tipo um concurso público. Eu tenho mais pessoas do que vagas. É um serviço militar. Tá? Ele não é obrigatório, mas é um serviço militar. Você pode ir lá, não sei até que ponto, administrativamente, pedir imperativo de consciência. Não sei até que ponto o regulamento permite isso, mas é previsto. Isso aqui se aplica
Mas, no caso ali, quando eu tinha antigamente, todo mundo vai servir. A briga era para não servir. Né? Hoje em dia, não. As pessoas querem servir, até por questão de emprego, enfim. Possibilidade de ganhar um salário, de ter uma assistência médica, enfim. Tá? Mas vamos lá. O que vai cair na prova? Isso que blá, blá, blá que eu falei não cai na prova. Tá? O que tem? Compete às Forças Armadas atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, alegarem imperativo de consciência. Tá bom? Para se eximir de atividades essencialmente militar. Beleza? Ó, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz. Aquela menina lá que, não vou me alistar porque eu sou mulher, em tempos de guerra, o texto constitucional, ele cria uma exceção em tempos de paz. Porque em regra, vamos lá, o direito você tem que trabalhar assim. Em regra, o serviço é militar obrigatório. Exceção, em tempos de paz, mulheres e eclesiásticos. Agora, se eu estou em guerra, ele sai dessa exceção. Tá? Sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Beleza? Então, cabe às Forças Armadas criar serviço alternativo para aqueles que alegarem imperativo de consciência por questões religiosas, filosóficas, para se eximirem de atividades essencialmente militares. Ponto. O serviço militar ele é, em regra, obrigatório, salvo em tempos de paz. Em tempos de paz, não esquece, as mulheres e os eclesiásticos. Porém, estes mulheres e eclesiásticos que foram dispensados em tempos de paz estão sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir.